Bom, turma, vamos hoje falar um pouco sobre o reino fungi, né? Vamos primeiro entender por que os fungos eles foram separados, segregados, né, do reino vegetal. Eles, por mais que eles tenham estruturas similares a tronco e raiz, né, eles não possuem estruturas fotossintetizantes. Eles não são autótrofos, né? Eles são sapófagos. O que é isso? Eles se alimentam de matéria morta, tá? Também podem ser parasitas e eles também podem realizar alimentação por forma de mutualismo. Então, o fungo ele não se encaixa nem no reino animal, por ser de origem fixa, por ter parede celular, né, por ter estruturas diferentes do reino animal, também não se encaixa no reino vegetal. Então, foi criado o reino somente para os fungos. Então, os fungos, eles têm uma grande variedade de modos de vida. Eles podem ser saprófagos, né, eles podem ser parasitas, mutualistas e predadores. O que seriam esses saprófagos? Eles se alimentam de matéria morta, eles fazem a decomposição dos seres vivos, né? Também podem agir como parasitas, como orelha de pau, né? Por exemplo, um tipo de fungo que vai se alimentar tirando nutrientes de outra planta, de uma planta, né? Se fixando no tronco. Mutualísticas, né? Tendo um benefício de ambos os lados, e os predadores, né, que chegam a capturar pequenos animais e se alimentam. Mas como funciona a parte digestiva dos fungos? Eles vão liberar determinadas enzimas que vão ser expostas, vão ser jogadas para fora do corpo, né, e vão trabalhar ali imediatamente no meio orgânico, né, onde aquele fungo está instalado. Então ele vai começar a dissolver, né, a digerir aquelas substâncias no meio orgânico ali, tá? E aí ele vai começar a se transformar em moléculas mais simples e vão ser absorvidos pelas hifas, pelas estruturas de fixação e absorção desses fungos. Os saprófagos, né, são os que vão fazer parte ali da grande degradação, assim a gente pode dizer, né, da matéria orgânica. Então, quando um alimento ele começa a apodrecer, ele começa a ser decomposto por outros organismos que vão utilizar aquela matéria ali. Então, por exemplo, determinados fungos, né? Esse fungo, como tem aqui na imagem por cima do morango, né? Esse fungo branco, ele está se alimentando, apodrecendo esse morango, absorvendo assim seus nutrientes. Se, por exemplo, você pega um pão, um lado desse pão está mofado, você pode cortar esse lado mofado e se alimentar do lado que não está mofado? Não, por quê? Porque ele já vai ter liberado essas enzimas digestivas no qual vai contaminar todo o pão. Então você tem um pacote de pão de forma, né? E parte desse saco de pão de forma está contaminado. Como é que você vai fazer? Você vai precisar eliminar esse saco todo, porque ele já vai ter contaminado todo o pão, mesmo que não tenha fungo em outra extremidade. Tá? Então, um exemplo de parasitose, né? A ferrugem do cafeeiro é uma parasitose provocada por um fungo que vai se alimentar ali das folhagens dessa planta, tá? Dos fungos mutualísticos nós temos as micorrizas, né, que é a união do fungo com raízes. As micorrizas elas vão se encontrar nas raízes das leguminosas. Leguminosas, lembrando que são todas as vagens. Cenoura leguminosa? Não, cenoura raiz, tá? Então você não tem
essa presença de micorriza num pé de cenoura, num pé de batata, num pé de abóbora, não. Em todas as vagens, ervilhas, né, as vagens de forma em geral, como a soja, por exemplo. Nas extremidades da raiz, né, vai ter uma parte bem branquinha, bem leitosa, no qual vai ser a micorriza. E o que essa micorriza ela faz? Ela ajuda a fixar nitrogênio no solo e ajudando assim a ter uma nutrição maior para essa planta, tá? Então ajuda a degradar determinados nutrientes no solo, facilitando a absorção, a fixação de nitrogênio, tornando o solo mais rico, que vai se fixar por meio dessa degradação causada por essas enzimas liberadas pela micorriza, tá? E no qual a planta vai ceder açúcares e determinados aminoácidos para essa micorriza, gerando uma troca mútua. Isso é questão de prova, tá? Algumas plantas, né, que formam as micorrizas naturalmente são o tomateiro, o morangueiro, a macieira, determinados pés de frutas também, tá? Então, ela vai ajudar, né, a nutrir aquele ambiente ali. Quais são as vantagens econômicas que nós podemos tirar dos fungos? Alguns são aeróbios, quer dizer, utilizam oxigênio para respiração, e alguns são anaeróbios, né? Eles fermentam o meio. Como eles fermentam o meio, eles são muito utilizados na produção de fermento para pão, para bolo, né, para alimentos fermentados e para a produção de bebidas alcoólicas, tá? Alguns vão ser anaeróbios facultativos. O que é isso? Ele respira o oxigênio, mas na falta do oxigênio ele realiza a fermentação. Então, quando acontece essa fermentação no pão, por exemplo, né, ele vai fermentar e vai liberar o CO2, que vai acumular no interior da massa, dando aquelas bolhas, formando como se o pão ficasse mais... A massa fica mais aerada, ela dá aquela crescida, né? E torna a massa mais leve. Essa liberação desse CO2 também é utilizada para a produção de gases em bebidas alcoólicas, tá? Outra forma também de utilização dos fungos é na produção de queijos, né? Gerando a fermentação láctica, né? Gerando ali a produção dos queijos. Também na alimentação direta, né? Como champignon e todos os da comida japonesa, né? Que são muitos. Doenças causadas por fungos. As micoses, né? Que são fungos que vão gerar infecções locais, principalmente na pele, na unha e na região capilar, né? Eles vão se alimentar daquela região ali, causando um certo incômodo. Então eles podem causar, né, por exemplo, as frieiras, a pitiríase, né, que é causado no couro cabeludo, na barba, tá? Causando a queda daqueles cabelos ali. Os fungos unicelulares são fungos microscópicos, né, que não podem ser vistos a olho nu e que de sua grande maioria vai ter a reprodução assexuada, tá? Vão gerar brotos e esses brotos vão gerar novos seres ali. Nos pluricelulares, né, que já possuem grandes grupos de células, vai ocorrer a reprodução sexuada também, tá? Gerando os esporos, né, que vão gerar essa reprodução. Além da produção de esporos, nós contamos com o micélio, que é uma trama de filamentos, né, que é formado pelas hifas. Esse micélio ele é paralelo às raízes,
né? Digamos assim, eles fixam e eles absorvem nutrientes do solo. Aqui na imagem, vocês podem ver que a parte inferior, o micélio, ele é formado por essas hifas, por esses filamentos, e a parte superior do cogumelo aqui é a parte que vai produzir os esporos, né? Ela vai reproduzir, ela vai produzir esses esporos que vão ser soltos, né, para fecundar novos fungos. Tipos de hifas. As hifas existem em formas diferentes, tá? Então, por exemplo, as hifas cenocíticas são de fungos mais simples, né? Ele é um fio contínuo, possui um citoplasma bem alongado, né? Tendo um citoplasma, muitas vezes o mesmo citoplasma para vários segmentos. Eu vou explicar isso aqui na imagem. E com diversos núcleos, né? Em fungos mais complexos, né, possuem as hifas septadas. Tem paredes divisórias entre os septos, tá? E cada septo tem poros que vão permitir a transição de nutrientes por esses septos. Então, aqui na imagem, vocês podem ver a cenocítica, na qual você vai ter um segmento mais alongado, com maior número de núcleos. A monocariótica, né, que ela vai ser septada, cada uma vai ter uma carioteca. Monocariótica, uma carioteca, logo um núcleo. E a dicariótica, que cada uma vai ter duas cariotecas. Cariótica vem de carioteca. Então, cada segmento vai ter 2 núcleos, tá? Entre elas, nessa parede que gera os septos, existem poros que facilitam a transição de substâncias, tá? E até mesmo o trânsito de núcleos de uma célula para outra. Beleza? Reprodução dos fungos por fragmentação, né? Um micélio ele se fragmenta, ele se quebra, gerando novos micélios, e dali vai surgir um novo fungo. Por brotamento, ele aumenta de tamanho, cria os brotos, né, que são as gêmulas, e dali nasce uma nova vida. Por esporulação, né, ele vai gerar esporos que vão ser liberados, né? Isso tudo que eu estou falando são reproduções assexuadas, né? Então, na esporulação, o esporo, ele na ponta da hifa, né, ele vai gerar centenas de conidinosporos, se fala essa rápido, e vai gerar vários esporos sendo liberados. Então, por exemplo, a laranja aqui contaminada pelo penicillium, né, dando para ver a olho nu, e aqui embaixo, né, as suas estruturas aumentadas. O penicillium, ele foi muito importante na época da Segunda Guerra, que Alexander Fleming, ele estava tentando criar um antibiótico, uma medicação para os soldados na guerra. E aí ele sai por uns dias do laboratório e deixa umas placas de Petri abertas, esquece, em cima da bancada. E quando ele volta, essas placas estão contaminadas pelo penicillium. E ele vê que ao redor da onde tem o penicillium não possuem formações de bactérias. E aí ele começa a estudar as secreções do penicillium, né, eliminando as bactérias, e aí surge a penicilina. Tá, isso também é questão de prova. Na reprodução sexuada, né, que tem a troca de gametas ali, ocorre a presença de gametas,
né, que ocorre a mitose, formando os esporos que vão germinar, gerando ali a plasmiogâmia. E aí surge a fase heterocariótica, né? A fusão de núcleos, formando um núcleo diploide, que vai formar um esporângio, que vai se dividir em esporos e gerando a germinação, gerando o micélio, que vai gerar o esporângio, e isso se torna um ciclo. Os fungos, eles podem ser classificados, né, em 4 grandes classificações. Os que vão produzir esporos flagelados, os zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, né, que vão gerar esporos sem flagelos, e eles vão gerar alguns tipos de nutrição, por decomposição, por reserva de glicogênio, por esporos. Vão possuir quitina, que vai gerar a parede celular, diferente da parede celular vegetal, que é formada por celulose, né? E vão possuir hifas como organização do corpo. Ok? Isso tudo está descrito no material que eu vou mandar para vocês. Uma outra forma que também devemos abordar são os líquens. Os líquens são associações, né, por mutualismo de fungos e algas. Eles se fundem, né, não se fundem, eles se associam, um depende do outro para a vida, e surgem os líquens, né? Um auxilia o outro na forma da nutrição. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma alga unicelular e as hifas do fungo envolvendo essa alga, dando uma proteção maior, enquanto a alga libera nutrientes e o fungo ajuda na quebra de novos nutrientes no meio e também gerando uma proteção maior, tá? Então, quais são as morfologias que nós encontramos? O crostoso, né, no qual ele se fixa formando crostas. O folioso, que ele vai formar estruturas similares a folhas. O fruticoso, né, que parece um pequeno arbusto, ok? E os líquens, eles vão ter a reprodução, né, formando conídeos e ascosporos. Isso vocês vão ver na tabela aqui no material, ok? Então, os líquens, eles vão ser importantes porque eles vão ajudar a degradar rochas, que ajudam na formação do solo, tá? Eles também são fixadores de nitrogênios, ajudando a fixar os nitrogênios ali nas raízes de leguminosas, tá? Também são extremamente sensíveis à poluição, então eles acabam se tornando bioindicadores. Através da presença ou ausência de líquens, a gente consegue analisar a quantidade de poluição local, tá? E alguns vão ser comestíveis, servindo de alimento, né, para determinados animais, tá bom? Eu vou postar esse material na plataforma e é isso.